Pessoal, hoje eu vou passar para vocês o significado teórico e o significado prático do minimalismo. Por isso, fica até o final do vídeo, porque esse vídeo está muito denso e as melhores coisas, os pontos mais importantes estão no finalzinho do vídeo, tá? Eu sou Alisson, como a maioria de vocês deve me conhecer, e desde que eu conheci o minimalismo, né, ele mudou muito a minha vida. Não, vamos dizer assim, não só para melhor, né, mas eu me tornei uma pessoa muito melhor, né? As pessoas que estão em volta de mim, elas perceberam que eu sou uma pessoa melhor, e eu acredito que eu tornei a vida dessas pessoas melhor também por alguns fatos muito importantes, alguns pontos muito chaves que eu vou falar para vocês ainda nesse vídeo também, tá, pessoal? Então, se você gosta do assunto, se você gosta do conteúdo, se você já é minimalista há algum tempo, ou se você tá descobrindo esse mundo novo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, porque a gente tem muito conteúdo denso, muito conteúdo bom sobre minimalismo, tá, pessoal? Então vamos lá pro vídeo. O que é minimalismo ou significado minimalismo? Você vai encontrar a seguinte descrição: minimalismo é o princípio de reduzir ao mínimo o emprego de elementos ou recursos, tá, pessoal? Para mim essa é uma definição válida, mas ela não é uma definição para mim muito completa. Por quê? Para mim o minimalismo vai muito além disso, e eu quero saber de vocês se vocês concordam aqui nos comentários, tá, pessoal? Minimalismo, para mim, primeiro ponto, é ter uma vida leve. Então, se você busca uma vida leve, se você quer ter uma vida muito mais tranquila, se você quer ir na contramão do que o mundo de hoje está oferecendo para você, o minimalismo é uma forma de vida para você viver. Por quê? A gente vê na sociedade hoje cada vez mais as pessoas trabalhando mais tempo, né, ou tendo mais estresse no trabalho. As pessoas deixando de aproveitar os momentos com os próprios familiares, com os próprios amigos para trabalhar. A gente vê as pessoas cada vez mais se estressando, né, numa correria insana, um estilo de vida muito corrido para comprar mais coisas. E eu fico imaginando, caramba, será que isso vale a pena? Será que isso faz sentido? E refletindo sobre isso, eu descobri que para mim não faz, né? A vida ela é muito mais do que isso, e a gente não precisa ter esse estilo de vida pesado, né? Então, para ter um estilo de vida leve, a gente precisa adotar muitas coisas do minimalismo na nossa vida. E desde que eu venho aplicando essas coisas do minimalismo na minha vida, eu venho tendo uma vida muito mais leve e, acima de tudo, muito mais tranquila. Essa é a parte principal, tá? Segundo ponto é ter uma vida descomplicada. Ser minimalista é aquela pessoa que tem uma vida descomplicada, né? O minimalismo proporciona isso para a pessoa, né? Uma vida sem muitas preocupações. Claro que preocupação é normal, mas sem preocupações exageradas, sem muito estresse, né? Sem aquele peso sobre a sua vida, né? Você tem uma vida onde você sabe qual a direção que você precisa ir, você sabe o que é necessário de se fazer no seu dia a dia, né? Como você não precisa estar comprando muitas coisas, então você não tem uma demanda financeira tão alta, né? Então você não vai precisar se estressar tanto para conseguir um valor financeiro mensal alto, né? Como sua vida ela precisa de menos coisas, então você se vira muito bem com uma quantidade menor de dinheiro. Então isso é muito importante para quem é minimalista. Isso tira um peso muito grande do nosso dia a dia e, acima de tudo, do nosso cérebro. O terceiro ponto do minimalismo é aproveitar as coisas de verdade da vida. Isso é a parte mais importante, porque tem muita gente que passa por esse mundo, vive toda a vida correndo atrás de coisas para viver no futuro, e não vive nada de bom que essa vida oferece, as coisas verdadeiramente boas, né? Essencialmente boas. Então, quando eu descobri isso, eu passei a aproveitar muito mais os momentos com a minha esposa, passei muito mais a aproveitar os momentos com os meus pais, passei a aproveitar muito mais os momentos com os meus amigos, os amigos que eu tenho de verdade, né? Então, esse é um estilo de vida que proporciona isso, né? Quando eu saio para algum lugar, eu tô 100% presente naquele lugar, eu aproveito ao máximo o tempo que eu passo naquele lugar, né? Eu observo as coisas, eu observo as pessoas, né? Eu vejo as coisas de uma forma diferente. E
Não só pensando em comprar, em voltar naquele lugar porque é glamuroso, mas sim porque eu tive bons momentos naquele lugar, não pelas coisas que o lugar me ofereceu, mas pelo ambiente, né? Pelas companhias que eu tive naquele lugar. E o minimalismo nos proporciona isso em uma quantidade muito grande, né? Em abundância. O quarto ponto é se preocupar em ser e não em ter. E aí é um ponto crucial do minimalismo, porque quando você é uma pessoa melhor, você se preenche, você se sente uma pessoa preenchida, né? Você faz coisas para tornar o mundo melhor, você faz coisas para ajudar as outras pessoas, você tá sempre pensando no mundo de uma forma positiva, sempre pensando nas pessoas de uma forma positiva, você passa a não ver mais a casca das coisas, você passa a ver muito mais o essencial. E quando você precisa ter as coisas para se sentir uma pessoa melhor, isso tem um problema muito grande, né? Isso diz que dentro de você tem um vazio muito grande. Então, o minimalista, ele se sente, né? O minimalismo, ele traz para você essa sensação de autopreenchimento, de que você é uma pessoa muito boa e o que você faz pelo mundo é uma coisa boa, né? A gente procura cada vez mais tornar o mundo uma coisa boa e ser uma pessoa legal por isso, né? Parecer uma pessoa boa por isso e não parecer uma pessoa legal porque você tem um carro caro, porque você tem joias, né? Isso para mim é muito supérfluo e acredito que para 99,9% dos minimalistas também, porque a gente quer ser uma pessoa melhor, a gente quer nos evoluir, né? A gente quer estudar para ser uma pessoa melhor, ajudar o mundo e não trabalhar cada vez mais para ter coisas que não vão fazer muita diferença na nossa vida, né? Isso para mim é muito fundamental e é uma das coisas que mais mudaram em mim desde que eu comecei a me tornar uma pessoa minimalista. O quinto ponto do minimalista é viver com menos e ter a sensação de que você tem tudo. Isso é muito legal, isso é muito, para mim, assim, é muito confortante, porque eu não preciso ter muitas coisas para viver, sabe? Se a gente olhar para trás nas sociedades mais antigas, as pessoas normais, elas não precisavam de muita coisa para viver, mas o mundo mudou, e novos hábitos também, né? Vieram novos hábitos e um deles, infelizmente, é o consumismo, onde as pessoas compram e compram e compram. Isso gera um ciclo vicioso muito negativo. Então, quando a gente sabe que a gente não precisa de muita coisa para viver, isso nos dá uma liberdade muito grande de viver onde nós queremos, né? Isso facilita muito as nossas mudanças de vida, né? Isso torna a nossa vida muito mais leve e simples, né? E quando a gente vive com menos, a gente não se importa muitas vezes de ter algumas coisas ou não ter algumas coisas. Isso tira uma necessidade, uma falsa necessidade da nossa cabeça, né? Uma necessidade que não é necessária, né? É uma necessidade que não é necessária, né? Mas que torna a nossa vida muito melhor e, como eu já falei, muito mais leve. E o último ponto é o que o minimalismo traz pra gente, o pensamento, né? De viver em um mundo muito mais sustentável. A gente vê cada vez mais o mundo se tornando um lugar pesado, um lugar poluído, enfim. E quando a gente pensa de uma forma com menos consumismo, a viver com menos coisas, a gente se coloca no papel de oferecer ao mundo uma oportunidade de durar um pouco mais, né? De deixar o mundo um lugar melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações que hão de vir. Então, pensando em uma forma sustentável de viver, a gente faz nossa parte no mundo, né? Porque acredito que nós viemos aqui com o propósito de tornar o mundo um lugar um pouco melhor ou muito melhor para as próximas gerações. E quando a gente deixa de esgotar os recursos naturais, a gente deixa de colocar lixo no mundo, a gente deixa de poluir o mundo, a gente está contribuindo para que o mundo não seja um lugar pior, né? A gente está fazendo muitas coisas boas, mas as coisas que nem tão boas que a gente faz, elas não compensam. Então a gente tem esse espaço aí de coisas boas que a gente fez e esse saldo positivo que a gente deixa no mundo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. A gente se vê no próximo. Tchau!